Pedro Raul chegou, Pedro Raul chegou, Pedro Raul chegou. É agora oficial, até que enfim, aleluia, né? Seu Paulo Brax aí, maluco, demorou, mas chegou. Chegou aí o Pedro Raul no Vascão. E a gente vai falar aqui sobre os detalhes da chegada do Pedro Raul. Patrick também, que pode ser anunciado hoje. E a gente vai falar bastante aí sobre a situação de outros reforços. O Vasco buscando aí no mercado sul-americano uma alternativa de gringos aí, mercado sul-americano que está menos inflacionado do que o mercado brasileiro. E o seguinte, a gente vai falar da preparação do Vasco da Gama, hein? Porque já começa aí o campeonato estadual no dia 15 e tem jogador aí das categorias de base se destacando, destruindo aí nos treinamentos. Em alguns momentos eu vou olhar para cima para eu poder seguir a pauta aqui e vamos que vamos falar do nosso amor em comum, o Vasco da Gama, certo? É o seguinte, pessoal, falando aqui da base, o Sub-20 do Vasco da Gama atuou ontem pela Copa Xerém. O Vasco empatou com o O'Higgins do Chile por 1-1. E o seguinte, cara, 2 jogadores aí estão fazendo a transição para o profissional, tem treinado bastante aí, tem chamado muita atenção do Barbieri, que vai usar muito a base do Cruz Maltino este ano, que é o Eric Marcos e também o jogador Paulinho, certo? Então, novidades aí na composição do elenco do Vasco da Gama. Vasco da Gama que está aí com um planejamento atrasado, mas está tentando aí mapear bons jogadores aí no mercado sul-americano, correto? E é o seguinte, falando agora de reforços, de ontem para hoje a gente teve evoluções aí. Não são aqueles jogadores que foram pretendidos, né? Mas jogadores que para nível nacional aí, principalmente para a gente começar o campeonato estadual e para fazer o amistoso lá nos Estados Unidos, estaria até de bom tamanho. Bom, o Vasco da Gama ontem, né? Vocês sabem que o Santos deve uma grana para o Vasco referente à situação do Natan. Natan, que foi lá para o Boa Vista, o Vasco tomou um calote do Boa Vista e o Santos assumiu uma dívida de 6 milhões aí com o Vasco da Gama. E o Santos, né, colocou na jogada um jogador que interessa bastante o Vasco da Gama. O Vasco está carente de lateral. O jogador Lucas Pires poderia entrar nessa negociação. Um jogador que o Maurício Barbieri conhece muito bem e gosta. Lucas Pires aí, que é lateral esquerdo, né? O seguinte, podendo pintar no Vasco da Gama a custo zero, perfeito? Bom, seguinte, outra situação que deu uma evoluída pode ser o anúncio do primeiro zagueiro aí do Vasco da Gama para 2023, zagueiro que foi oferecido, está chegando a custo zero. O estilo de jogo dele agradou muito, chamou muita atenção do Barbieri. O Barbieri já deu, inclusive, o aval para a contratação desse jogador. É o zagueiro aí do Atlético Tucumã, né? O Manuel Capasso, né? Os dirigentes aí do Tucumã deram um aval, desde que haja uma compensação financeira, e o Barbieri quer contar muito com esse jogador. Como foi oferecido, tem um salário baixo, pode pintar aí no Vasco da Gama para ser o nosso primeiro reforço ali para o setor defensivo.
Bom, agora a situação de dois gringos aí que estão chamando a atenção. Porque é o seguinte, o Vasco precisa contratar jogadores para o meio campo e é uma posição que é muito inflacionada aqui no Brasil, certo? Situação aí do mercado sul-americano parece como alternativa, pois os valores são mais baixos, né? Um dos jogadores que chamaram a atenção aí é um namoro antigo do Vasco da Gama. O Vasco da Gama já tentou contratar esse jogador, o Carlos Brasil, no começo do ano, certo? O Matias Rojas, jogador do Racing, informação que veio lá do Atenção Vascaínos, né? Podendo pintar aí no Vasco da Gama. Esse namoro já é antigo com o Vasco, e o Vasco da Gama aí agora, que dizem que é mais, tem um potencial maior para compra, que é esse atleta aí, Matias Rojas, meia do Racing. E outra situação aqui que a gente passa para vocês, envolvendo Franco Fagundes. O Vasco está disposto a ir com força nesse jogador. Um jogador aí que foi aprovado pelo Red Scout, o Sebastião Arias, deu o aval. Ele é o Red Scout aí da 777 Partners, certo? Jogador lá do Nacional do Uruguai, camisa 10, ambidestro, bate muito bem falta, certo? O Vasco vai tentar a contratação desse jogador. A multa rescisória desse jogador aí é de 8 milhões de euros. O Vasco não vai chegar perto disso, mas o Vasco vai fazer uma proposta aí para este atleta. O problema não é o salário, o problema é os direitos econômicos aí do jogador, que é bastante alto. Bom, mas hoje, né, o ar da graça. Daqui a pouco pode ter o anúncio aí do Patrick chegando no Vasco, jogador que estava lá no Bahia, cria aí do Palmeiras. E o seguinte, martelo batido no negócio da China que o Vasco da Gama fez, envolvendo aí o atacante Pedro Raul. Negócio da China, gente, porque é o seguinte, um jogador que está aí avaliado em 6 milhões de euros pelo Transfermarkt, o Vasco conseguiu trazer o jogador por 2 milhões de dólares, né? Muito barato, custo-benefício, porque é um dos maiores atacantes que a gente tem em atividade no futebol brasileiro. Está chegando aqui. Parte da torcida do Vasco, inclusive eu, fiquei com receio aí desse jogador não vir por conta da demora, da incompetência aí do Paulo Brax, mas é o seguinte, o Caxiua mandou a documentação hoje na parte da manhã e o Vasco, inclusive, agora oficial, está no site oficial do Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vasco vai pagar aí 2 milhões de dólares para o Caxiua. E o seguinte, pessoal, o Vasco só vai pagar a primeira parcela em janeiro. Então, pô, um negócio sensacional aí para o Vasco aí, pô, muito bom mesmo. E a gente coloca aqui a informação, né, do atleta, né, o Pedro Raul, já no site oficial aí do Vascão da Gama, certo? Agora é oficial, au, Pedro Raul é bacalhau. Tá aí já com a camisa do Vasco da Gama, certo? Antes tarde do que nunca. E a gente vai continuar a nossa cobrança aqui diária, porque só o Pedro Raul não vai fazer verão no Vasco da Gama. Cobrança diária aqui para montar um time de peso, de ponta, igual foi prometido. Vasco neles, martelo batido e a verdade prevalecerá. Valeu!